Olá, gente, tudo bem? Eu disse que eu iria voltar para fazer o vídeo sobre o segundo semestre da minha faculdade, então para quem não viu sobre o primeiro semestre, assiste lá, eu vou deixar o card aqui em cima, né? E você pode ir lá ver e depois você pode voltar aqui se você quiser saber um pouco mais sobre a faculdade, se você quiser saber sobre o segundo semestre. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre as experiências que eu tive no segundo semestre. Não é tão diferente assim do primeiro semestre, mas tem algumas particularidades, tem algumas coisas que acabam mudando nesse segundo semestre. Mesmo sendo as mesmas matérias, porque como eu já disse no meu outro vídeo, o meu curso é anual, então acaba sendo um pouco parecido, porque são as mesmas matérias, só que os conteúdos, é claro, vão ser bem diferentes, então eu vou falar um pouquinho sobre eles agora. Sobre a primeira matéria, que é Bioquímica Geral e do Metabolismo, a gente aprendeu um pouco sobre o metabolismo de lipídios, como que é a digestão dos lipídios, ou seja, as gorduras do nosso corpo. A gente também aprendeu um pouco sobre como é que eu vou explicar agora? A gente também aprendeu um pouco sobre o metabolismo em diversas situações. Quando a pessoa se alimentou, por exemplo, para onde vai cada nutriente, o que acontece dentro do nosso corpo, como as coisas funcionam, né? Não só quando a pessoa se alimenta, mas quando ela está em jejum, o que está acontecendo com os nutrientes do nosso corpo, quando ela está em jejum prolongado, que é um jejum mais demorado, né? Prolongado, como já está dizendo o nome, dieta low carb. A gente aprendeu também obesidade, o que está acontecendo no corpo de uma pessoa que tem obesidade. Também a gente aprendeu um pouco do metabolismo de pessoas que estão fazendo exercício em jejum. O que está acontecendo no corpo dessa pessoa que está fazendo exercício em jejum. O que mais que a gente aprendeu? A gente aprendeu sobre o metabolismo do ferro, o que acontece quando se tem uma anemia carencial, como por exemplo, anemias carenciais são aquelas anemias que você tem falta de algum nutriente, falta de alguma coisa. A gente aprendeu também sobre diabetes, um pouco, né, sobre diabetes. Coagulação sanguínea também, a gente aprendeu um pouco sobre coagulação sanguínea. Foi basicamente isso que a gente aprendeu. A gente não teve aula prática em laboratório nesses 2 semestres, é uma pena, mas aqui é muito conteúdo. Agora sobre outra matéria, que é biomorfologia, a gente aprendeu bastante sobre pâncreas, fígado e vesícula biliar. Eu aprendi também sobre alguns conteúdos um pouco diferentes disso, um pouco diferentes de estudar órgãos específicos, que nem eu estava estudando pâncreas, fígado e a vesícula biliar, e a gente estudava células que tem, a gente estudava como que funciona em relação à bile, que a bile é produzida no fígado, como que faz para ela ir até a vesícula, o que acontece, como que a bile vai ser liberada da vesícula, né? Enfim. Então, também aprendemos sobre nutrigenética e nutrigenoma. E nutrigenética, eu vou ler aqui porque eu devo ter esquecido, não é mesmo? Com certeza eu esqueci. Então, nutrigenética é como o DNA responde a uma dieta específica. Não é algo que a gente viu nas outras matérias, alguma coisa sobre isso ainda. Então, eu acho que é algo relativamente novo. Eu nunca tinha ouvido alguém falar muito sobre isso. Talvez esteja crescendo bastante agora, não sei, né? Mas outra matéria que a gente estudou coisas um pouco diferentes dos outros bimestres, né? Do outro semestre, é nutrição humana. As outras matérias vocês podem ver no outro vídeo, né, que eu fiz, eu expliquei um pouco sobre isso. Nesses últimos 2 bimestres a gente acabou estudando bastante sobre minerais. Então, deixa eu até dar uma olhada aqui pra eu lembrar, né? E o que a gente estudou, né? A gente estudou, nossa, várias coisas, tipo ferro, iodo, potássio, sódio, cloro. Vários desses a gente estudou, tipo, um pouco de cada um, assim, as coisas principais. E já é bastante coisa. E, sinceramente, eu não consegui colocar tudo na minha cabeça. Isso aí eu acho que tem que ficar estudando todos os dias pro resto da vida. Mais ou menos isso pra você conseguir lembrar tudo, porque misericórdia, eu achei complicadinho. A gente acabou estudando também bastante sobre vitaminas. A gente estudou sobre as vitaminas hidrossolúveis e lipossolúveis. Então, é bastante coisa também. Misericórdia, vocês não têm noção. Nesse semestre eu fui mal, porque eu não consegui decorar tudo. Gente, pra enfiar tudo isso na cabeça. Todas aquelas vitaminas B, B1, B2, B12, B6, B9, B7, B... Mas daí é tanto B que a gente fica pirado. Enfim, por essa matéria é isso. Meu cachorro está ali atrapalhando meu vídeo, não é mesmo? Vem pra cá. Sobre a matéria Nutrição, Profissão e Ética, a gente continua estudando bastante sobre a ética na nossa profissão. É basicamente estudar o código de ética do nutricionista. Então a gente estudava bastante sobre isso, tinha trabalho sobre isso, tinha prova sobre isso, enfim, bastante coisa sobre isso. Eu tô repetindo muito sobre isso, não é mesmo? Eu tô tentando fazer meu cachorro ficar quietinho, porque ele não pode de latir, menino, você tá latindo muito.
Me esqueci de falar uma coisa sobre a matéria anterior, aquela nutrição humana, que a gente começou a fazer uns cálculos também. Não são muito difíceis, é coisa de regra de 3 também, basicamente, mas a gente estava calculando relação entre nutrientes. Por exemplo, quando tem uma interação entre cálcio e ferro, por exemplo, como que um vai afetar o outro, tem suplemento que é bom para um, mas não é bom para outro, como é que funciona isso? Então a gente fazia algumas contas para ver isso. E também a gente fez algumas contas de quanto de ferro disponível tem numa refeição e algumas coisas assim, interações entre os nutrientes ou interações entre nutrientes e antinutrientes, coisas do tipo, que se você for fazer a faculdade você vai saber o que é. Então, sobre práticas em nutrição, que é uma matéria bem prática. Uma das coisas que a gente fez sobre práticas é que a gente fez alguns trabalhos, eu não lembro exatamente do que, mas a gente também teve que fazer trabalho em mercado, analisar como são dispostas as prateleiras em mercados, o que tem, quais cores tem música, tem relógio, o que está acontecendo no ambiente do mercado quando você vai fazer a compra. A gente discutia bastante sobre isso. A gente também falou um pouco sobre rótulos, enfim, a gente tinha bastante coisa para discutir sobre os alimentos já na parte de quando eles estão no mercado. Sobre bioquímica e análise de alimentos, que é outra matéria, a gente teve algumas aulas práticas que eu não lembro direito sobre o que era, porque acho que as últimas foram no terceiro bimestre e já faz um tempinho, então minha cabeça já tá confusa de tanta coisa que aconteceu. A gente fez bastante trabalho sobre aditivos alimentares, mas a gente também fez um jogo que a professora falou pra gente fazer lá, enfim. E daí foi bem legal, eu acho que todos os professores deveriam fazer jogos, né? Ah, teve outra professora também que fez, a de bioquímica, ela fez uns jogos também, tipo online, que você entrava assim com código e daí ela colocava perguntas sobre a matéria e daí na hora já apareciam os vencedores e tal, era bem legal assim. E acho que os professores deviam fazer mais essas coisas, às vezes acabam fazendo tipo só trabalho de apresentação ou de escrever e você fica tipo, tem que fazer tudo nas normas da BNT, que eu odeio aquelas normas da BNT, que é uma porcaria, mas é a vida. E agora, sobre a última matéria, eu me lembro e não tem mais nenhuma, é técnica dietética e gastronomia. O que a gente fez? A gente teve várias aulas, teve aulas sobre, acho que leite, derivados, teve aulas sobre ervas, especiarias, sobremesas, que eu me lembro era isso. Bolo, era sobre bolo, não era sobre sobremesa, sei lá. Teve bastante coisa desse tipo. A gente teve aula prática, eu vou deixar algumas fotos aqui passando, vídeo se eu tiver. E a gente fez bastante coisa, a gente fez bolo, a gente fez, como eu disse, a gente usou ervas e especiarias para fazer um molho lá. A gente estudou sobre molho mãe, molho derivado, algumas coisas assim. A gente teve bastante aula prática, né? Então, consequentemente, a gente teve que fazer um monte de relatórios enormes, né? Toda vez que você faz uma aula prática de técnica dietética, tem que fazer relatório, você tem que dizer tudo o que você fez, tem que fazer conta, tem que arrumar os ingredientes, colocar peso de tudo, tem que pesar tudo. Se tiver algum peso faltando, você vai se complicar. Mas é isso aí, acho que foi isso que a gente teve, que eu me lembre, né? Se vocês tiverem qualquer dúvida, se vocês tiverem alguma pergunta, qualquer coisa, pode comentar aí embaixo, que algum dia eu posso fazer algum vídeo respondendo. Me sigam lá no Instagram também pra me acompanhar. Eu vou deixar o meu Instagram bem aqui, ó, se vocês quiserem seguir. E se inscrevam no canal também, porque é muito importante. Deem um like, essas coisas, se vocês gostam de ver vídeos sobre faculdade, sobre, sei lá, eu ainda não sei o que eu tô fazendo aqui direito. Eu estou tentando definir o que eu faço no YouTube, porque é uma mistura de coisa, mas sério, eu tô tentando me organizar aqui a cabeça. É difícil organizar a cabeça, eu já tô falando demais, mas é a vida. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!